Olá, vamos falar de coronavírus. Como sempre falamos aqui nesse local, nessa bate-hora, nesse bate-lugar. Todos os dias a gente tem falando de coronavírus. Bem-vinda, Beth, Dona Alzenda, bem-vinda. Vamos assinar para Dona Alzenda para ela se cuidar direitinho. Margarida também, Dona Delfina. Vamos aguardar a galera chegar. A gente vai hoje conversar com a jornalista Elizabeth Ekpenyong, que eu já sei até que tem um jeito mais fácil de chamar de Elizabeth Christopher, mas ela vai me explicar essa história daqui a pouco. Bem-vindo, Marquinhos. Bom, vamos aguardar o pessoal chegar um pouquinho para a gente conversar. Apesar de hoje ser sexta-feira, gente, hoje não deu para começar com música não, sabe? Porque realmente não há clima para música, não consegui imaginar algo que a gente pudesse colocar hoje para falar nesse dia, né? E é um dia muito complicado porque o Brasil bateu uma marca assustadora hoje, né? Vamos só esperar passar mais um pouquinho, a galera chegar mais para a gente começar a falar, começar a conversar. O Brasil hoje atingiu a marca de 1 milhão de casos, né? Uma coisa inesperada, quer dizer, inesperada não é, mas a gente esperava que isso ia acontecer pela velocidade que as coisas iam, né? Infelizmente, Flávio, eu falei que essa semana a gente chegava lá, né? Mas o que assusta mais é isso aqui, ó. O Brasil está crescendo numa velocidade surreal. A gente vem correndo atrás dos Estados Unidos, parece, quase 50 mil mortes em 114 dias. O Brasil tem 114 dias só de epidemia. O mundo já tem quase 140 dias desde que começou a ser contabilizada essa conta global pelo Johns Hopkins, 135 dias hoje. Eles começaram a contar isso em 22 de janeiro. De lá para cá, 135 dias, o mundo tem 8 milhões de casos, o Brasil tem 114 dias e tem 1 milhão de casos. Isso assusta muito porque mostra uma velocidade de crescimento surreal da pandemia no Brasil. Só para a gente pensar um pouquinho, há 20 dias atrás, dia 31 de maio, o Brasil tinha a metade disso. Tinha 500 mil casos. O Brasil dobrou o número de casos em 20 dias. Os Estados Unidos têm 2 milhões de casos, mais de 2 milhões de casos. Só que os Estados Unidos levou 49 dias para dobrar de 1 milhão para 2 milhões. Ou seja, se a gente não fizer nada, se a nossa velocidade de disseminação do vírus continuar sendo o que está acontecendo, a gente vai alcançar os Estados Unidos. É uma matemática que não tem solução. E o que é pior, essa matemática segue o número de mortes. Vou voltar aqui para vocês uma coisa que é ruim de ver. É mortes por milhão, que aí a gente compara tamanho de população. Os Estados Unidos têm 50% a mais de habitantes do que o Brasil, 330 milhões, o Brasil tem 220, miseravelmente 50% a mais. Só que a gente está na velocidade ascendente de número de mortes. É só ver essa curva aí, mortes por milhão, né? Os Estados Unidos é a linha vermelha, mais ou menos estabilizado há algum tempo. E isso é ruim também, mas o Brasil, uma curva ascendente que não tem sinal de melhora. Isso é muito ruim. A gente não sabe aonde isso vai parar, né? A gente sabe que nesse momento nós temos várias pandemias em andamento no Brasil. É praticamente, como eu já falei aqui algumas vezes, uma pandemia para cada um, né? A pandemia caminhando da capital para o interior, alguns dados interessantes, que são até animadores. São Luís do Maranhão, que foi uma cidade duramente atingida, desativando leitos. Rio de Janeiro, com leitos disponíveis.
mas o avanço da epidemia, da pandemia para dentro do Brasil, para o interior, ele vai ser cruel. Porque o interior do Brasil não está preparado para atender esses pacientes. Eu falo isso aqui todo dia porque essa é a realidade. E essas capitais que estão até mesmo desmontando ou baixando um pouco a guarda, vão pegar o refluxo do interior. Nossos prefeitos investiram em rebocoterapia, ou seja, o prefeito é mais fácil inaugurar uma ambulância do que inaugurar um posto de saúde e botar para funcionar. Isso é que é o problema. E a gente está pagando essa conta agora, gente. Então, apesar de ser sexta-feira, hoje eu não consegui realmente achar uma música para começar a live nem nada, porque a coisa está muito, muito feia. E o Brasil chegou a acontecer uma coisa ontem surreal. Perdemos mais um ministro, e não foi de coronavírus, né? O ministro vai tarde, já foi, né? Cansou. Ele mesmo escreveu aí do jeito dele, né? Cansei. Porque o Brasil agora é um país no meio da pandemia que não tem ministro da Cultura. Bom, pro tipo de governo que tem, não faz diferença. Eles não respeitam a cultura mesmo. Não tem ministro da Educação, porque ele cansou, com C cedilha. E não tem ministro da Saúde. Não venham me dizer que o general é ministro da Saúde. Não temos um ministro da Saúde. Temos um general no posto. Isso não quer dizer que temos um ministro da Saúde, infelizmente. Então, a coisa está muito complicada, gente. Desculpa estar desanimado hoje, mas está difícil, viu? Está muito complicado. A gente vai... As imagens... O fato de ter tido um jogo de futebol ontem no Maracanã continua não me descendo aqui na garganta. Né? Me perdoe aí os flamenguistas, mas não dá. Não tem essa não consigo achar legal isso. Bom, vamos parar de coisa triste, vamos conversar com gente que passou por isso e sobreviveu. Esse é o nosso tema de hoje. Eu vou chamar para conversar com a gente Elizabeth. Tá? Espero ter acertado o nome dela, porque eu fiquei treinando aqui de tarde várias vezes, porque é um nome difícil, né, Beth? Eu treinei aqui, espero ter acertado. Eu não estou te ouvindo. Oi? Oi, você me escuta agora? Eu estou sem áudio, peraí. Não sei o que está acontecendo. Foi. Então, acertei. Vou até falar de novo, porque você não ouviu, né? Não. Então, Ekpenyong, acertei? Acertou. Treinei a tarde inteira para isso, pelo menos, gente. E o pior é que logo, depois que eu fiquei treinando, eu descobri que tem um jeito mais fácil. Era só te chamar de Elizabeth Christopher. É porque eu tenho o meu nome é Elizabeth Christopher Ekpenyong. Então você pode falar Elizabeth Christopher que serve. Tá? Pô, se eu tivesse descoberto isso antes, era mais fácil, né? Olha, foi o Marquinho Thompson que apareceu aqui agora. Oi, Marquinho! Vocês são meus amigos da faculdade. Ele é que entregou o seu nome aí. Tá bom. Tipo assim, vamos ajudar o doutor. Acho que ele ficou com medo. Ele falou assim, gente, aquele nome esquisito, deixa eu dar um nome mais fácil para ele falar. Eu entendo. Minha vida inteira, é sempre assim. Eu sei. Obrigado por você ter aceitado conversar com a gente. Claro, sem sombra de dúvidas, claro. E contar um pouco... Eu quero que você conte um pouco da sua história primeiro, né? Onde você está, como é que você chegou aí, né? E depois a gente conversa especificamente da tua experiência pessoal com esse monstrinho que está convivendo com a gente lá desde janeiro. Bom, então eu moro em Nova York, agora em 2021 vão fazer 20 anos que eu estou aqui, tá? Eu morei em Manhattan, agora eu moro no Brooklyn, sou casada, não tenho filhos. E que mais? Eu sou formada em jornalismo, mas atualmente eu estou trabalhando no consultório pediátrico, então eu tenho acesso a pessoas do mundo inteiro, entendeu? Ainda mais essa cidade que aqui é um melting pot, né? Pessoas do mundo inteiro aqui. Que mais? A gente está com esse probleminha sério, né?
E não só isso, agora nos Estados Unidos, aqui em Nova York, está... Não só nos Estados Unidos, na verdade, no mundo inteiro agora, o que começou com... agora, final de maio, né? Com a situação lá do George Floyd, então deu uma explosão. A gente saiu desse negócio do lockdown, né? Que a cidade toda... A diferença toda aqui é o país, a cidade, Nova York principalmente, as pessoas acataram na hora que o governador falou, vai fechar tudo, ninguém saiu de casa, entendeu? Eu moro numa área do Brooklyn que tinha bar, o bar fechou até antes do prefeito determinar que todos os bares e restaurantes seriam fechados, entendeu? Então, meu quarteirão, que é um quarteirão extremamente movimentado, virou, tipo, não tinha ninguém. Eu tô andando cachorro na rua, ninguém na rua, entendeu? As pessoas acataram completamente o lockdown. Só que, infelizmente, agora com esse problema todo social, né, que está tendo, né, racial, as pessoas estão na rua, estão de máscara, mas as pessoas estão na rua, né, protestando, mas então as pessoas acham que vai ter provavelmente vai ter uma segunda onda, né, aqui em Nova York, mas é o estado que ontem ou hoje de manhã, o governador estava extremamente emocionado que o plano dele deu certo. Literalmente, agora são pouquíssimos casos, entendeu? E as pessoas acataram. A gente agora está na fase 2 de reabrir as coisas, entendeu? As pessoas estão mais na rua, mas tipo, eu ainda tenho uma certa precaução, entendeu? Tô com máscara, tô com luva, lavo a mão toda hora, tem álcool em casa, álcool gel, sabe? Mas o meu lado, eu tô protestando na minha rede social, entendeu? Eu ainda não tô muito bem preparada, entendeu? Para me meter num grupo de mais de 100 pessoas, todo mundo perto de mim. Eu acho que ainda não estou preparada para isso, não. Eu posso comentar que alguém perguntou uma coisa, ainda tem protesto nas ruas? Está todo mundo protestando o tempo inteiro, porque tem um caso atrás do outro aqui, entendeu? E as coisas não estão se acalmando, não. As coisas só estão piorando. Então, as pessoas estão na rua. Você pode até contar para as pessoas, a gente tem visto aqui notícias, infelizmente, daquele caso tristíssimo de Atlanta, né? Exatamente. E também, hoje eu fiquei sabendo de um caso no Texas, que não foi hoje, né? Já aconteceu há 5 dias atrás, de uma pessoa que estava protestando pacificamente e levou um tiro de bala de borracha no rosto, perdeu o olho esquerdo, teve um sangramento cerebral, tá com diminuição de movimentos no braço, ou seja, então, quer dizer, é sinal de que as coisas, a tensão está muito grande ainda. Está tudo muito, muito... no meu trabalho, a maioria das minhas netas, das minhas colegas de trabalho, parecendo o Silvio Santos, meus colegas de trabalho, entendeu? São African Americans, são negros, entendeu? E você consegue ver provavelmente dessas últimas 3 semanas, como é que tá todo mundo cansado, sabe? Tá todo mundo drain, as pessoas não tá um sorriso, a gente trabalha, trata todo mundo bem, mas tá todo mundo muito tenso, sabe? Não sei se você viu uns casos aleatórios agora que estão achando homens negros pendurados, né? Enforcados. Estão dizendo que eles estão cometendo suicídio. As pessoas acham que... Exatamente, Elisa, obrigada. Está todo mundo exausto. Então, está tendo muita coisa. Então, está todo mundo com muito cuidado, sabe? Eu estou prestando muita atenção, porque eu nunca tive, em 20 anos morando aqui, eu nunca passei... Eu nunca tive essa sensação. Eu acho que o mais perto de estar sentindo desse jeito foi quando aconteceu o 9/11, né? Isso eu vi tudo, doutor. Eu vi tudo isso. Eu estava trabalhando no restaurante perto, fui na esquina, vi todo mundo, dali já deu... Eu tô uns PTSDs aqui, entendeu? Então, você vem para Nova York, mas você paga um preço. Mas isso você é o exemplo da resiliência do nova-iorquino, né? É uma cidade resiliente, né? Exatamente. E assim mesmo mostrou isso agora durante a pandemia, né? Com esse acatamento das orientações sanitárias. E apesar de algumas divergências políticas, o governador, no ponto de vista de comunicação, acho que ele deu um show dentro com toda a sua demora de começar as dicas. Exatamente. Mas ele deu um show de comunicação, né? Acho que vai virar case de media training pro resto da vida.
Exatamente. Ele mostrou como é que tem que ser, né? Exatamente. E, por exemplo, você vê, a minha mãe entrou, a mãe! Então, o que acontece é o seguinte, eu falo para minha mãe, não saia de casa, mãe, não saia de casa. Então, eu viro para... minha família está toda no Rio de Janeiro. Eu moro aqui, eu e meu marido, e minha família toda no Rio, e no bairro, o bairro que se chama Catete. Por sinal, Catete, todo mundo está na rua. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu sou cria do Largo do Machado, a gente está pertinho. Então, Nascido e criado ali no quando tudo isso Praça passar, José a de gente vai no Alencar árabe. ali. Oh. Vamos lá no árabe. Mas, por exemplo, eu estava vendo hoje, agora, todos esses estados que antes estavam protestando, né? Protestando, querendo que o país abrisse, que, né, não fizesse lockdown. Então, tá todo mundo agora com os casos estão surgindo lá. Você viu agora a Flórida está com aumentou de novo, eles estão abrindo tudo. Agora o governador está falando, talvez agora quem vai para a Flórida vai ter que passar 2 semanas de quarentena, porque a gente não quer que você traga isso para cá, entendeu? Não se preocupa não que o Trump está resolvendo isso, ele vai fazer a convenção do partido aqui, vai ser o pior ainda. Nem me fala. Eu estou apavorada. Ter... E amanhã é em Tulsa, né? O pessoal na rua. Eu tô tipo assim, gente, não tem mais o que falar, entendeu? Peraí, a Elisa perguntou se nesses anos todos que eu tô aqui eu senti preconceito. Olha, Elisa, é diferente do que sentir, entendeu? E é bem diferente, é bem diferente de como era no Brasil. O Brasil tem, claro, entendeu? Mas aqui eu comecei a sentir de ficar meio apavorada. Por exemplo, eu estava numa vizinhança predominante branca, russa. Eu estava em Astoria. E eu fui pelo meio do caminho. Oi, Ingrid! Eu fui pelo meio do caminho, entendeu? Estava seguindo meu GPS para ir para academia. E eu me deparei numa rua onde não tinha nenhum movimento, entendeu? E tava acontecendo aquele clima. Teve uma mulher negra chamada Sandra Bland. O caso dela tinha acabado de acontecer, que ela foi parada porque a lanterna do carro dela estava quebrada, prenderam a mulher, depois disseram que a mulher se matou, se enforcou na prisão. Esse foi um dos casos. Então, eu fiquei meio que apavorada, porque eu falei, gente, esse pessoal da janela me vê, tipo assim, tem uma mulher negra andando na rua aqui, nunca vi, entendeu? Chama a polícia, foi a primeira vez que eu fiquei meio que apavorada de alguma coisa acontecer, entendeu? Eu falei assim, se eu ver a polícia, agora eu tenho até... sabe, você não confia. Então, quando eu cheguei em casa, sabe, eu virei pro meu marido e falei assim, eu falei como é que eu me senti, né? Ele falou assim, welcome to America, baby. Agora você tá sentindo o que a gente sente aqui. Então, é uma coisa bem complicada, entendeu? É bem complicada. A única, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vivo brincando, eu uso muito humor para as coisas, entendeu? A minha página, eu fico falando de comida, eu cozinho pra caramba, faço um bando de coisa, mas agora eu tô tipo assim, gente, na hora de rir, tá na hora de rir, mas o negócio tá muito sério. Eu também tá falando muito também do Covid, entendeu? Do corona. Vem cá, você quer que eu chame de Dr. Luiz? Não, pelo amor de Deus, você. Ok, você. Fala sério. Elisa está lembrando até uma coisa que nós estamos falando, começando a conversa sobre com a questão da igualdade racial e tudo mais. Aproveita para você explicar um pouquinho para a galera que dia é hoje nos Estados Unidos, né? Juneteenth. Tá. Aqui hoje é 19 de junho, é o Juneteenth, ok? Que na verdade, a 4 de julho é o dia da independência e o 19 de junho é o dia da independência da African American Independence, vamos falar assim, que os últimos escravos foram absolvidos nessa data, entendeu? E os últimos escravos estavam no Texas, tá? Então, eles assinaram a abolição. Olha, minha tradução a simultânea é meio ruim, tá? Me ajuda aí. Não, mas está perfeito. Então, eles assinaram a abolição 3 anos depois, se eu não me engano, 1862, e demoraram 3 anos, entendeu? Para realmente libertar todos os escravos. Então, essa é a data onde o último estado que tinha o último estado que tinha escravos, os escravos foram abolidos nessa data. Então, agora, ainda mais agora que está acontecendo, que essa data está sendo reconhecida.
Agora, em Nova York, foi assinado que vai ser feriado, entendeu? Vai ser acatado, porque antes era uma data que era só comemorada entre os negros, entendeu? E o Trump vai dizer que as pessoas não sabiam que data era essa, que ele que fez a data ficar famosa. Você leu isso hoje? Eu acho até que vai ele, ser eu acho até que ele megalomaníaco ajudou. assim. Eu acho até que ele ajudou a ficar famosa com as Gente, besteiras esse que homem, fez, né? olha, se não é o umbigo dele, esquece, entendeu? É tudo em volta dele. É louco. Mas Não, mas então eu tá acho tendo que muita coisa. Desculpa. eu estava falando com a minha filha sobre isso, dizer o seguinte: ele é tão egocêntrico Uhum. que, de certa forma, até ele ajudou, né, por esse aspecto, né? Porque ele fez Ajudou, tanta sei besteira lá, nas né? últimas semanas que vou te falar uma coisa: ele não precisa fazer nada para divulgar nada, porque ele faz bobagem sozinho, né? Exatamente. Eu nunca vi uma pessoa que olha, eu não vou negar, não. Vamos dizer o seguinte: quando ele venceu, entendeu? Nova York estava igual o dia seguinte do 9/11. Era o mesmo clima. Nova York estava em luto, estava de luto, entendeu? E eu ainda pensei assim, eu falei, cara, vamos lá, vamos dar uma chance, vamos ver no que vai ser. Depois que eu vi o início do discurso dele, eu olhei para o meu marido e falei assim: você sabe que esse discurso não é de aceitar, ele não está aceitando, ele ainda está disputando, ele está brigando. E no dia seguinte ele vai falar do tamanho da multidão, era maior do que Obama. Eu falei: não, a gente está ferrado. Vive numa realidade paralela. Não vive no mundo. É tudo superlativo, você já viu? Tudo é tremendous, o maiores, o melhor, é tudo isso. Eu nem sei, Fora gente. fora É o um já caso a ser famoso, estudado. o meme já famoso dos billions and billions and billions. And billions, a estratosfera. Agora, olha só, uma Oi. coisa para você conversar com seus colegas de trabalho na área médica. Observem ele descendo a rampa em West Point semana passada. Ele parecia um velhinho com Parkinson. Exatamente. E ele treme, ele está tremendo. O dia ele foi tomar água, ele Você teve que viu? segurar com as duas mãos. Estou começando a achar que ele está abrindo um quadro de Parkinson, fazendo Não, um você diagnóstico sabe o que está à acontecendo? distância. Exatamente. Eu estava assistindo no Jimmy Kimmel. Ele faz sempre aquela abertura dele. Ele tá pegando na água, ele pega com uma mão e empurra com a outra para chegar. O braço não está subindo, entendeu? E tudo bem, tá ficando mais, né? Tá ficando mais velho e sei lá, ele não come muito bem, não sei o que, não sei o que lá. Mas ele não assume nada e tá. Você viu que o cara quase rolou a rampa. Ia ser o bico do ano se ele escorrega naquela Gente, eu rampa fico ali. preocupada, porque é doido, mas é gente, entendeu? A gente não quer que se machuque, não pode. Eu quero que é o seguinte, que em novembro ele vá para uma casa de repouso com o maior remedinho para Parkinson, viu? Exatamente. Olha só, a Elisa está perguntando. A chefe tá puxando a orelha da gente aqui, porque ele está conversando muito. Estou falando de Trump. Fala do Covid. Vamos lá. Quando é que eu descobri? Então vamos dizer o seguinte: eu tenho 2 trabalhos, tá? E nos 2 trabalhos eu lido com gente que vem do mundo inteiro, tá? Porque o meu o consultório pediátrico é o maior consultório pediátrico em Nova York, privado, entendeu? Então a gente está em tudo que é lugar. Então vem pessoas do mundo inteiro. Então eu não posso meio que pinpoint, não posso dizer, olha, aconteceu nessa data, entendeu? Mas eu não vou negar não, porque a gente não tinha uma noção do que era exatamente. A gente sabe o que está acontecendo quando os chineses resolveram realmente falar o que estava acontecendo. Mas lá no bar, que eu trabalhava num bar sexta-feira à noite, tá? E eu lidava com gente, todas as pessoas vinham perto de mim, beijo, abraço, e aperta a mão, esquece, né? E um dos seguranças virou para mim e falou assim: Elizabeth, você tem que se cuidar, esse negócio está acontecendo com você, esse coronavírus, né? Não sei o quê. Eu falei: olha, estão dizendo que é uma gripe, né? Foi a primeira foi né, dado para gente como informação. Então, ele já começou a usar luva, mas eu tô com as pessoas chegando perto de mim, eu já tô tipo assim, olha, não chega tão perto e tal. E o negócio é o seguinte, na semana, antes de eu ficar doente, teve um casal de italianos. Isso, a Itália já estava pronta para fazer o lockdown deles, né?
E eles chegaram, quando eles falaram assim, a gente chegou da Itália, vamos dizer, se eu preparei eles na quarta-feira, eles chegaram de viagem no domingo, tá? Eu tô tipo assim, a gente ainda não estava usando máscara. Esse foi o grande problema, entendeu? Tudo demorou muito. Então eu não estava de máscara nem nada. E eles estavam extremamente, sabe, em cima de mim falando. Eu acho que foi com eles, porque não só eu fiquei doente, como 2 médicos também ficaram doentes. Ficou todo mundo doente na mesma semana, entendeu? E assim, eu tô achando que foi nesse caso, foi com os italianos. Eu não quero apontar para ninguém e tal. Mas o que aconteceu foi o seguinte: trabalhei normal, passou uma semana, tipo 10 dias, tá? Eu não estava sentindo nada, absolutamente nada. Tudo normal, né? E a gente fez a primeiro Zoom meeting com as minhas amigas que estão aqui assistindo, meninas. A gente fez um Zoom meeting e 2 das meninas estavam já com esse negócio, né? Elas começaram a falar dor no corpo, febre e tal. Eu terminei esse Zoom meeting, foi março, dia 21. Aí eu comecei a ficar com uma tossezinha, um pigarrinho. Aí eu tô tipo, nossa, de repente essa tosse e tal. Aí no dia seguinte, no domingo, eu acordei, não estava me sentindo muito bem. Resolvi, né, tirar a minha temperatura. E deu 100,5. Eu não sei como é que é isso em... Mais de 40 graus de febre. Foi, né? Então deu 100,5. Aí eu falei, gente, eu tô com febre. Aí, lá no meu trabalho, já falaram, se vocês estão com algum tipo de sintoma de febre ou tosse, não venha trabalhar. Aí eu esperei o dia inteiro, eu liguei para minha supervisora e falei assim, olha, eu tô com febre, e ontem eu comecei a tossir. Dali foram 14 dias seguidos, tá? De febre. A tosse aumentou e o problema todo é o seguinte, o que seria uma gripezinha, né? Eles não tinham ainda passado essa lista, porque antes estavam dizendo que atacava só os idosos, né? Então a gente meio que relaxou. Esse meio que relaxou, o que acontece? Eu tô acima do peso, meu BMI tá acima de 40, entendeu? É massa corporal, não é isso? Uma coisa assim. Uhum. Que mais? Eu tenho pressão alta, tá? Eu tomo medicação para isso. E eu também tenho, eu tenho asma desde criança, mas a asma eu não preciso tomar remédio. Quando eu li a lista, foi ali que eu entrei em pânico, que eu falei, gente, eu tô na lista desse negócio poder, né, me matar. Eu entrei em pânico. Aí eu tô tipo, ok, não se desespere, tá tudo ok. Aí eu fiquei esperando. Ainda, tanto que eu demorei 2 dias para falar com a minha mãe, entendeu? Que eu não queria que ela entrasse. Porque aí no Brasil, quando a gente fez o lockdown, eles fizeram aí também. A minha mãe já tá em pânico com tudo. Aí eu falei, gente, não, essa febrezinha. E acabou que 3 dias depois eu liguei pro meu médico, ele falou assim, olha, eu quero que você faça o seguinte, você não pode sair de casa. Desde que eu tive febre, eu não saí de casa, né? Então, eu quero que você fique todos os dias em casa por 14 dias, entendeu? E você só vai poder sair de casa depois que você tiver 3 dias sem febre, tá? E ele queria que eu fizesse o teste. Eu tenho contato com vários médicos do consultório, né, do practice, e eu fiquei mandando mensagem para elas. E elas falaram assim, olha, você não está com um caso muito ruim, porque eu estou falando com umas, elas estão checando como é que está a minha respiração. Como é que está a respiração? Porque se a respiração piorar, aí sim você vai para o hospital. Aí eu tô, ok, tá beleza. Aí o que começou a acontecer foi o seguinte, da febre, a tosse, dor no corpo, né? Eu comecei a ter diarreia. E depois de uns 2 dias, o que aconteceu? Paladar e olfato, tchau. Eu não estava conseguindo sentir gosto de nada, eu não estava conseguindo sentir o cheiro de nada. O que eu fiz direto, todo dia, aí era sempre 100,1, 100,2, o máximo que chegou foi 100,3 Fahrenheit. Medicação, olha só, era só Tilenol para febre, entendeu? O meu médico falou, se você sentir a tosse ficar muito ruim, ele passou um remédio para tosse, Robitussin, né? Uhum. Para dar uma aliviada. E o problema, e eu tomei muito chá com limão. Eu tomei tanto limão, mel, gengibre, que mais?
meu marido me dava curcuma fresca, né? Com óleo de orégano. Eu não senti o gosto de nada. E óleo de orégano é a pior coisa que você pode botar na boca, entendeu? Eu tô olhando para ele como se nada tivesse acontecido. Ele falou assim, cara, tá ruim isso, entendeu? Então, o meu problema todo, que eu comecei a ficar meio extremamente preocupada, foi na segunda semana, porque a tosse começou a piorar e eu comecei a sentir muitas dores na ribs, na Na costela. costela. Ali eu entrei em pânico, porque eu falei, gente, eu não tô conseguindo. Aí a minha amiga falou, olha, Elizabeth, vai no CityMD para você fazer o teste lá, porque o negócio tá sério, entendeu? A gente não pode virar pneumonia. Aí o meu médico foi e falou, olha, eu vou te passar um tipo de um pozinho, né, que você coloca na boca, e é um pozinho $150 o remédio. Eu falei, gente, vamos embora. E foi isso que segurou a onda. Olha, era Robitussin chá, Tilenol e esse pozinho para mim, entendeu? O nome eu esqueci agora, é um nome complicado, mas é prescrição. Pode ser o Brio Elipta, provavelmente. Uma coisa, era uma coisa, e eu vou te falar, o corpo doendo, eu já estava ficando deprimida, sem fome, e a minha pressão, que é alta, a pressão começou a baixar. Aí uma hora deu 90 por 60. Eu falei, gente, eu tô com a pressão igual de criança, né? Aí eu falei, gente, o que é isso agora? Ele falou assim, olha, eu não sei, porque é um tipo de doença que você não tem um feedback, você não tem uma história, né? Então tá todo mundo aprendendo como foi. Eu tive isso tudo, eu tive Covid foi de 22 de março, meu último dia de trabalho foi 19 de março, eu só vou ter a trabalhar 15 de abril. Eu fiquei 2 semanas doente seguidas, aí eu esperei 3 dias, né, sem febre. Eu acho que o primeiro dia que eu não tive febre, eu chorei, porque eu falei, gente, eu fiquei apavorada. Porque eu falei, gente, eu tô acima, eu tô com tudo isso. Porque no início eles falam que é idosos, né? Mas no final era criança, sabe? E tem cada caso agora que eu tô vendo que acontecendo, tá mutando esse negócio, entendeu? Porque eu acho também, Beth, é o seguinte, uma das minhas leituras nessa história é o fato de que as populações são muito diferentes. Né? A China é uma população mais idosa do que a dos Estados Unidos e do Brasil. Na Europa eram países mais envelhecidos também. Então você acabou que ficou aquele estigma, não, só os idosos. Não, mas não é, porque tem mais velho naquele lugar. Exatamente. Quando chegou nas Américas, a epidemia passou a atingir países com populações jovens, seja Estados Unidos, seja Brasil, e aí pegou todo mundo, né? Exatamente. E outra coisa, o que aconteceu muito aqui também, como é que a população negra foi extremamente afetada, entendeu? Porque não é uma galera que come saudável, sabe? Não é uma pessoa que... Elisa fez uma matéria para o Globo Notícia América, da Globo Internacional. A gente apurou um dado que é impressionante. A população afro-americana responde por alguma coisa perto de 13%, quase 14% da população americana. E na pandemia responde por 38% dos pacientes. Exatamente. Ou seja, mais do que o dobro do impacto em cima da população afro-americana, e a população latina também tem sofrido muito, né? A chance de um afro-americano falecer de Covid, ela é 4 vezes maior do que de um americano não afro-americano, e um latino tem 2,2 vezes mais chance de morrer do que o americano branco. Então é complicado. E você vê também, é uma população que não que come saudável, ninguém tem acesso, não que tem acesso, mas não tem dinheiro para comprar coisa orgânica. Orgânico aqui é caro pra caramba, entendeu? Então, não tome antibiótico, não. Então, é vírus, né? Não dá, não adianta para nada. Então, o que aconteceu? Você vê casos de hipertensão, diabetes, obesidade, entendeu? Asma. Então, o que aconteceu foi rolou uma mobilização muito grande dos artistas, né? De poder falar com o povo sem usar esses nomes hipertensão.
eles falam como é que o problema no coração. Se você tem problema no coração, se você tem sugar, eles não falam diabetes. If you have the sugar, você pode ter problema, você tem que ficar em casa, entendeu? Agora, você vê como é que é meio um catch-22, né? Uma coisa meio complicada, porque, ao mesmo tempo, é um povo que está mais suscetível a morrer, né, com Covid, mas quando eles abriram, quando deixaram abertos, eram os essential workers, né? Latino e negro. Então, era motorista de ônibus, que quanta gente morreu por causa disso. O ônibus aqui, até agora, que eles mesmos abriram fase 1, o ônibus, você não tem acesso a motorista. Eles estão deixando andar de ônibus de graça, para não ter que ter contato com o motorista, porque aqui você paga na entrada, né? Não estou fazendo isso, porque é um bando de casos que você vê, um bando de casos que você vê, entendeu? De pessoas que estão reclamando, que as pessoas estão tossindo, tem pessoa que não estava usando máscara. Eu até hoje, aqui tem essas bicicletas, né, que as pessoas alugam para poder usar. Eu fico besta como as pessoas pegam essa bicicleta e não estão usando luva. Porque não tem Nem como pega um paninho. Podia levar um paninho daquele de Lysol para limpar, pelo menos, né? Não vai pegar, Nada. As pessoas estão andando com aquela bicicleta. Eu falei assim, você começa a suar, a primeira coisa a fazer é isso. Aí você sua máscara dentro do olho. Eu não estou pegando o metrô, eu estou andando de táxi que nem uma louca. Entendeu? Agora nós temos umas ações do Uber, entendeu? Porque eu só pego o Uber. Então, é muito complicado, porque às vezes, hoje eu peguei um motorista que não estava de máscara, eu olhei para ele e falei assim, não, coloca máscara, amigo. Eu nem falo para as pessoas, não preciso falar que eu tive, né? Mas eu andando, quando eu comecei a andar na rua, eu tô dando uma distância, sabe? Porque eu falei, eu não sei, eu fiz o exame de sangue e comprovou. Fiz agora no final de maio, comprovou que eu tenho os anticorpos, né? Exatamente. Agora, eu não sei se você pode pegar pela segunda vez, como um flu. Até agora a gente não sabe, porque tem pouco tempo também, né? Por enquanto, com certeza, o que pode dizer é que esses anticorpos estão te garantindo. Sabe? Por enquanto, a gente garante. Quanto tempo eles vão durar, não sei qual é a garantia deles. Exatamente. Não, né? Então, agora o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou fazendo tudo como eu não peguei isso, entendeu? Então, eu uso minha máscara o tempo inteiro. Lavo a mão, canto parabéns para você, e-mail, entendeu? Quando eu estou lavando minha mão, sabe? Eu sei que o meu marido fala, não adianta eu botar a luva, mas se eu for pegar um ônibus, uma coisa assim, onde está 200 mil pessoas tocaram um negócio, eu boto a minha luva, entendeu? E as coisas estão reabrindo, mas eu não sei como é que vai ser, porque Nova York é uma cidade de entertaining, né? Tudo é festa, tudo é bar, tudo é o museu. Eu falei, cara, eu não vou para um restaurante, um cinema, de modo algum. Todo mundo se adaptou, sabe? Esse negócio que as pessoas ficam meio que com medo, mas você tem que seguir a regra para o negócio poder não pegar todo mundo. E por isso que eu fiquei em pânico no Brasil, porque eu falei, gente, a gente não tem a estrutura aqui. Nova York fez o quê? Eles fizeram um hospital lá no Javits Center com, sei lá, 1.000 e não sei quantos leitos que nem usaram todos. Veio um navio, né, da Marinha, um navio hospital, sabe? Na verdade, eles desmontaram o negócio todo, mas eles se prepararam para isso, entendeu? Então, o problema todo não fica pensando, você vai pegar a doença. O negócio é que você não quer que todo mundo pegue a doença ao mesmo tempo. Esse é que é o problema que a gente está falando há tempão. Pegar a doença não é o problema, é não pegar ao mesmo tempo para você poder ter a capacidade de ir para o hospital e ser admitido, entendeu? Eu estava assim, outra coisa. Quando eu estava doente, eu estava assistindo muito Jornal Hoje, né? Nossa. Eu estava gritando com a Maju. Falei, gente, o que está acontecendo com esse povo? Bota! A Elisa Trello. Não, olha só. Meu marido é louco, tá? Ele não pegou. Ele não se isolou. Ele falou, se eu tiver que pegar esse negócio, é melhor pegar agora com você. Ele não pegou. Ele ficou, dividiu cama.
fez comida, fez o que tivesse que fazer, estamos sentados um do lado do outro. Eu agora estou implorando para ele fazer o anticorpo, porque só pode dar positivo. O meu Olha, vizinho eu vou te dizer faleceu. uma coisa. Vou te contar uma coisa que é interessante, que a gente está começando a ver com relação ao coronavírus. Existe a possibilidade, mas não dá para se agarrar nisso. Né? Existe a gente está observando pessoas que não se contaminaram e não desenvolveram anticorpos específicos para esse coronavírus. Pode ser que, pelo fato da gente conviver com os outros coronavírus por aí, que existem outros 4 tipos que causam resfriado todos os anos, algumas pessoas, a gente não sabe, o problema é que a gente não sabe quem são, nem qual percentual da população. Um grupo dentro da população já pode ter uma imunidade natural, vamos dizer assim, contra esse novo coronavírus, embora nunca tivesse tido contato com ele. Mas, como teve contato muito intenso, de repente, uma reação maior num resfriado passado, que era um coronavírus de outro tipo, é uma das teorias que a gente está começando a entender, porque não se explica, em algumas populações, a quantidade de infectados não está batendo, vamos dizer assim. Por exemplo, essa história, o seu esposo seu marido devia ter pego a doença. Por que não pegou? Quer dizer, não pegou porque, ele pode ter pego e não ter tido sintoma. Também isso é verdade. Tem um grupo grande que não tem sintoma. Mas ele pode ter pego, não ter sintomas e não ter anticorpos. Aí complica, né, cara? Exatamente. E eu tô tipo assim, eu tava perguntando quando eu voltei a trabalhar, né? E eu fiquei sabendo que os outros 2 médicos também ficaram doentes. Eu virei para eles e eu falei, vem cá. Então a gente começou a bater a lista de sintomas. E na hora que a gente falou que perdeu o paladar e perdeu o senso do olfato, a gente é isso. E o mais doido, por exemplo, ela falou assim, olha, não vai ter injeção a tempo dessa próxima virada não, entendeu? Então te prepara para setembro, outubro, pode ter a possibilidade. Eu tô tomando, que eu não tomava muita vitamina, nada disso. Eu tô tomando um coquetel de vitamina, sabe, para deixar o corpo numa boa, para poder segurar a onda. Eu tive, graças a Deus, os meus sintomas foi brabo, não é uma coisa que, sabe, 14 dias você está com febre, você está querendo dormir o tempo inteiro, sabe? Você começa a ficar deprimido, mas eu virei. Não foi um caso que eu precisei ser admitida num hospital, entendeu? Então, graças a Deus, mas é uma coisa que eu não quero passar de novo, não, sabe? E eu falo para as pessoas, mesmo o caso mais simples como o meu, que eu fiquei só em casa, entendeu? Na segunda semana eu entrei em pânico. Eu falei, gente, se eu não conseguir respirar, eu não vou pensar 2 vezes, eu vou chamar uma ambulância e a gente está indo, porque eu não vou brincar. Aqui nos Estados Unidos, o problema vai ser, a gente está no verão agora, então deve ser, temos o desconto de não ter as doenças respiratórias do inverno. Exatamente. Mas a gripe vem aí, né? Todo ano tem, né? E eu nunca tomo flu shot, eu vou tomar esse ano. Como assim? Vou puxar a sua orelha. Como assim? Segredo. Não faça isso, pelo amor de Deus. São 25 mil mortos por ano nos Estados Unidos. Vou tomar. Gente. Primeira caixa que chegar, eu já estou ali, ó. Porque, cara, é complicado, porque são 25 mil mortes por ano, em média, nos Estados Unidos, né? Exatamente. No Brasil, a gente não conta, a gente não sabe quantas tem. Pode ser que a gente sabe que tem algo perto de 1.000 de quem foi testado, mas como a gente não testa para ninguém, então é muito difícil, né? É uma coisa complexa, mas tem que tomar vacina, gente. Tem jeito. Tem que tomar sim. E o meu médico ainda falou assim, faz um teste para ver se não é flu, aí depois a gente vê se é corona. Quando eu falei, olha, não estou sentindo gosto de nada, ele falou assim, então é corona, não precisa fazer o teste. Eu posso fazer uma pergunta? Tem uma amiga nossa, desculpa aqui, ela está no Brasil, a mãe dela está no Brasil, e ela foi diagnosticada com corona cefálico. A gente está vendo, como qualquer outra doença viral, pode causar não é bem, a gente não gosta de usar o termo meningite, porque a gente lembra sempre da meningite por bactéria, né? Mas é uma meningoencefalite, ou seja, uma inflamação da meninge e dos tecidos em volta do cérebro, porque o vírus é capaz de passar a barreira dessa
a gente tem em volta do cérebro da gente aquela barreira hematocefálica, que são as meninges, a pelezinha que cobre o cérebro, que forra a medula espinhal, mas o vírus é capaz de ultrapassar essa barreira e, em alguns casos, a gente está vendo, sim, comprometimento cerebral por coronavírus. Não só a meningoencefalite, ou seja, a inflamação dessas membranas, como, infelizmente, também alguns problemas do tecido cerebral, ou seja, com implantação do tecido cerebral. E isso a gente até nem sabe o que vai acontecer daqui para frente, em termos com essas pessoas. Se isso passar do quadro agudo, teremos sequelas ou não. A Adriana Lama estava contando antes, tem uma sobrinha dela com um encefalite, uma criança de 3 anos. Enfim, a gente tem visto em crianças, vocês devem estar alertas para isso, porque foi até em Nova York que foi levantada a bola, a questão de síndromes inflamatórias sistêmicas, parecida com doença de Kawasaki em criança. Kawasaki, Então, Nova York deu alerta para o resto do mundo. Então, a gente sabe que, como qualquer virose, infelizmente, esse vírus ele circula no corpo inteiro. Em algumas pessoas, a gente tem visto doença renal aguda, grave, a gente tem visto esses quadros atípicos neurológicos, alguns casos raros de miocardite, ou seja, inflamação do próprio músculo do coração. Isso é uma preocupação com essa volta, na minha opinião, precipitada no Brasil de atividade esportiva, porque se a pessoa está infectada e volta e faz uma atividade esportiva, um treinamento intenso e tudo mais, ela pode desenvolver uma miocardite e até ter uma arritmia que pode ser fatal. Então, é muito complicado, mas é a coisa. Mas olha só, tem gente falando aqui sobre mutação. Esse vírus, ele ainda não tem nenhuma mutação importante, tá? Ele é o mesmo vírus. O que acontece é que a gente consegue entender, hoje até essa é uma notícia com relação a isso, que o vírus que reapareceu em Pequim, no surto de Pequim, não é exatamente o mesmo de janeiro. É o vírus que veio da Itália, que está em Pequim agora. Porque ele vai rodando pelo mundo e vai fazendo pequenas variações. Mas isso é só importante para você entender o caminho dele. Não existe ainda uma mutação importante, a não ser o fato de que algumas variações parecem ser mais infectantes, mas não mudam as características da doença. Não é uma doença mais grave, menos grave. Ele parece que a única mutação que ele está sofrendo, por enquanto, aquelas pontinhas do vírus lá, que justamente dão nome a ele, a coroa do vírus, do coronavírus, elas, em alguns casos, estão aparecendo variações com maior número de pontinhas, de espículas. Esses spikes é isso que o vírus usa para grudar na célula da gente. E parece que existem, vamos dizer assim, variações mais eficientes. O que é a seleção natural é isso, né? O vírus começa a ser mais eficiente. E vamos lembrar de uma coisa que é meio chata, eu acho que eu comentei aqui, não lembro, que é o seguinte: o vírus ele é tão mais eficiente quanto menos ele matar. É muito doido isso, porque se ele não matar o hospedeiro, ou seja, a pessoa que ficou doente, essa pessoa vai ser capaz de botar vírus no mundo mais tempo. Se ele mata rápido, ele não tem ninguém para espalhar. Então, ele quer que você não morra. Fique doente e não morra. É isso que o vírus quer. É uma coisa meio alien, né? Vamos combinar? Se a gente for, eu falei exatamente essa frase, eu falei para o doutor Jean Lang, que estava estudando a vacina da dengue. Né? Ele ficou meu amigo, eu conversei com ele muito tempo, vários anos seguidos, acompanhando. E aí um dia eu falei para ele: professor, eu estou com uma teoria, os vírus são aliens. Porque a gente aprendeu no colégio, lá na biologia, que o ser vivo tem que respirar, produzir energia e ser capaz de se reproduzir. Esse troço não faz isso. Então, que diabo é isso, né? Exatamente. Ele entra e vai uma pessoa. É muito doido. Eu estava lendo hoje Só fazer uma coisa. Olha, teve uma menina que perguntou aqui: essa variação no vírus influencia no desenvolvimento da vacina? Olha, se a vacina, porque vacina também é um tema super. A gente vai fazer uma semana só sobre vacina, porque vale a pena. Porque
A vacina pode ser contra, quer dizer, pode utilizar um pedaço do vírus para informar o seu corpo de quem é o inimigo. Esse é o ideal, a história da vacina. A vacina é alguma coisa que ensina teu corpo quem é o teu inimigo para quando você encontrar, você já poder se defender. Esse é o espírito da coisa. Algumas vacinas utilizam, inclusive, essas porções das espículas, dos spikes ou da coroa, né, como o sinal que vai ser ensinado para o corpo humano. Como, por enquanto, essas espículas são as mesmas, parece que nessa variação que acontece é que ele tem mais espículas do que os outros, do que outras cepas do vírus, outra variação, isso, em tese, não mudaria nada contra essa vacina. Mas, olha, tem vacina que vai ser... Vamos ter várias vacinas. Vacinas que vão usar informação genética para te dizer quem é o inimigo. Vacinas que vão usar pedaços do vírus, como o caso é as proteínas da coroa, lá da espícula. Você vai ter vacina que vai usar o vírus inteiro. Essa vacina chinesa, que vai ser parceria com o Butantan, por exemplo, é uma vacina de vírus inteiro atenuado. A vacina da Moderna é uma vacina genética, essa também está sendo testada no Brasil. A vacina de Oxford é uma vacina de recombinação também. Aliás, a vacina de Oxford utiliza um vírus para carregar a informação. Ela utiliza um adenovírus, que é um vírus de macacos, para carregar uma informação genética do vírus, do coronavírus, para o seu corpo saber quem é o inimigo. Então, tem várias estratégias para ensinar o seu corpo. É tanta coisa. Lembra que o Dr. Fauci, né, o virologista, né? É isso? Fala em português? É virologista e epidemiologista também, então tanto faz. Então ele falou, a vacina vai demorar uns 18 meses, entendeu? Então, o que eu tô fazendo agora, em caso eu fique doente, existe a possibilidade de ficar doente de novo, entendeu? Eu tô cuidando do corpo, eu tô comendo melhor, entendeu? Eu tô tomando as vitaminas e deixando o corpo mais forte, porque graças a Deus eu consegui passar isso, né? Agora, eu estava lendo um caso hoje de um menino de 16 anos, sabe? Ele parece ativo, tá? Mas parece um pouquinho acima do peso, entendeu? E a criança desmaiou, estava com açúcar com 1.500 de level, foi para o hospital 12 dias, a pessoa disse que curava uma coisa, o corona ia, atacava a outra, disse que não deixava. Seguiu, o garoto não aguentou, entendeu? 16 anos. Então, eu tô tipo assim, você nunca sabe o que vai acontecer. Olha, social distancing, distanciamento social, meu povo. Brasil, acorda, porque eu acho que o Brasil, eles ainda não estão no pico. Você acha que eles estão no pico, doutor? Não. A gente, no Brasil, vai ter uma situação muito complicada, que a gente está passando por uma coisa que é uma estabilidade ruim. Eu estava olhando os gráficos, a gente vem mantendo nas últimas gráficos combinados de cada 2 semanas, a gente mantém um nível mais ou menos estável, comparado 15 dias atrás. Só que um nível estável de 1.000 mortes por dia, ou seja, não. É um péssimo sinal, não tem descida nenhuma. A gente está... Deixa eu só passar uns recadinhos aqui que a direção mandou. Né? Tá bom. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre fake news e pandemia. Então, todo mundo, a galera toda aí que veio, da turma da Beth, estão convidadíssimos para acompanhar a gente. Segunda-feira vai estar com a gente Gilberto Schofield, da agência Lupa, que checa notícias. Renê Silva, do Voz da Comunidade, originalmente o Complexo do Alemão, vai estar falando com a gente, conversando sobre como é que as comunidades fizeram, não só para a informação chegar lá, mas como se organizaram. O quadro Sobreviver vai ser na quarta-feira. Na quinta-feira, Beatriz Buarque, que trabalhou com a gente lá na Globo, que tem um projeto sobre Palavras Curam, vai estar falando com a gente. E na sexta-feira, a professora Elis Monteiro, também uma craque, especialista em social media e enfim, comunicação digital, vai estar conversando com a gente sobre como fabricar um fake news. Essa história de robô, essa história de bot, de troll, o que é isso? Como é que é uma coisa, o que é outra, né? A gente sabe que tem uma galera aí que usou bem isso, né?
Tem uma turma que usou e só está usando até hoje. Ah, então, usando. não percam semana que vem, fake news e pandemia. Vamos falar sobre isso. Um assunto super importante. Né? A galera toda da comunicação que está em peso hoje por causa da Beth, venham, vamos conversar sobre isso. Né? Pedindo para todo mundo, a campanha de aumentar os seguidores, estamos precisando muito de vocês trazerem os amigos, para a gente juntar, para a gente chegar lá. Já conseguimos subir bastante, mas precisamos subir mais. O nosso site, por dentro do coronavírus.com.br, e também a página DR Luiz Fernando Correia, no YouTube, onde essa live vai estar lá. Acredito que amanhã mesmo eu extraio a live do Instagram, não contem isso para o Instagram, eu tiro a live do Instagram e boto no meu canal do YouTube também. Tem que fazer uma Você vai salvar vai salvar na sua página? Manda para mim para botar na minha também. Não, vai estar no IGTV daqui a pouco, vai direto. Show. E logo depois eu mando o link para você para compartilhar direto. Show. Tá? Mas a gente vai também salvar no YouTube, no canal do YouTube também. O DR Luiz Fernando Correia. Olha só, o amigo meu Júnior fez uma pergunta. Por que o ebola, que estava mais próximo, não chegou ao Brasil? Porque ele mata muito. Exatamente o que a gente estava conversando. O ebola mata 65% a 70% das pessoas infectadas. Você imagina? De cada 10, 7 vão morrer. Então, ele mata muito rápido, ele não tem uma transmissão muito simples, apesar de ser muito infectante, tem que ser um contato próximo com as secreções daquela pessoa infectada, tem que ser um contato muito próximo e razoavelmente prolongado. Então, ele não é um vírus muito eficiente. Ele é muito letal, ele mata muito, mas ele é um vírus meio burrinho, graças a Deus, né? Porque ele não se espalha tão facilmente e, por isso, dificilmente saiu do Congo e de onde aconteceu antes já na África. Aliás, a gente está vivendo nesse momento, não está se falando nisso, porque só se fala de coronavírus, voltamos a viver um surto de ebola na República Democrática do Congo, umas 2 semanas atrás. Quer dizer, isso vai continuar por ali, porque é um país que está completamente desestruturado do ponto de vista social, político, econômico, então não tem condições de combater a epidemia. Beth, quero te agradecer muito pela conversa, adoramos, a conversa muito legal. Vamos marcar outras conversas para a gente, gente bater papo. Só me dá um toque. Obrigada, gente. Obrigada pelas palavras maravilhosas, entendeu? Eu estou bem, ele vai salvar a live. Tem gente perguntando o que eu fiz. Eu te amo, mãe. Não saia de casa, pelo amor de Deus. Então, o doutor vai salvar a live também. E qualquer coisa, só manda DM que a gente fica falando. E obrigada por ter me convidado. Que isso, um prazer te conhecer. Elisa já tinha te conhecido na entrevista da Globo Internacional. Adoramos conversar com você hoje. Né? E, se Deus quiser, logo a gente vai a Nova York para poder conhecer pessoalmente. Passar dessa bagunça toda. Gente, vamos fechar aqui, senão o Instagram derruba nós e a gente não salva. Beijo do Doc para vocês. Amanhã tem live, que é sábado. Mas até amanhã às 7 horas da noite. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Beth. Tchau.